Fala galera, bora para mais uma resolução de exercício? A tabela a seguir registra a pressão atmosférica em diferentes altitudes. E o gráfico relaciona a pressão de vapor da água em função da temperatura. Então aqui, pessoal, nós temos uma tabela onde conforme maior a minha altitude em quilômetros, menor é minha pressão. Então, quanto mais alto a gente está na montanha, menor a pressão. Tá legal? E temos o outro gráfico aqui da pressão de vapor da água em milímetros de mercúrio, que é outro dado de pressão. A gente pode considerar que 760 milímetros de mercúrio é a mesma coisa que 1 atm. Só para a gente ficar a par disso, é bom a gente ter esse parâmetro de conversão aqui. Tá, pessoal? Então, 760 milímetros de mercúrio é a mesma coisa que 1 atm. Então, nós temos o gráfico aqui da água. Então aqui, ó, um líquido num frasco aberto entra em ebulição a partir do momento em que sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Certo? Então, quanto maior a altitude, menor a pressão, então menor vai ser também o meu ponto de ebulição. É a mesma coisa. Eu moro aqui em São Paulo. Em Santos, é 1 atm de pressão, ou seja, 760 milímetros de mercúrio. A água evapora lá no nível do mar a 100 graus Celsius. Conforme vai subindo a serra, eu estou ficando numa altitude maior do que o nível do mar. Consequentemente, a água não vai precisar atingir esses 100 graus para entrar em ebulição, porque aqui a pressão acima do nível do mar é menor. Então, ela aqui em São Paulo gira em torno de 98 graus Celsius. Está vendo que são 2 graus Celsius? É muita coisa, tá bom? Então, ele pergunta, assinale a opção correta considerando a tabela, o gráfico e os dados apresentados sobre as seguintes cidades. Então, eu tenho Natal, no Rio Grande do Norte, nível do mar, Campos do Jordão, em São Paulo, altitude de 1.628 metros, ou seja, mais de 1,5 km de altura, e o Pico da Neblina, em Roraima, altitude de 3 km praticamente, tá vendo? Então, o que ele pergunta aqui? Ó? A gente vai ter que analisar a questão alternativa por alternativa. A temperatura de ebulição do líquido será maior em Campos de Jordão? Não, pessoal, a gente viu esse lance aí que a gente acabou de comentar. Por quê? Ó? Tá vendo? 760 milímetros, é mais ou menos essa pressão aqui, ó. Tá? É mais ou menos essa pressão aqui, ó. 760 milímetros de mercúrio. Então, ó, essa é a minha maior pressão. Tudo bem que não está tão reto, tá? Pessoal, você viu que bateu 100 graus Celsius? Esse é no nível do mar. Então, aqui, esse ponto aqui, ó, é em Natal. Então, Natal, ela possui o quê? O maior ponto de ebulição. Porque é sempre o parâmetro que a gente utiliza o nível do mar. Então, a A não pode ser. Não pode ser maior em Campos do Jordão. Ela é menor em Natal? Não, a gente acabou de ver que é maior em Natal e não menor. E é menor no Pico da Neblina? Vamos ver. 3 quilômetros praticamente. Pessoal, só para tirar uma média aqui, né? Gira em torno, o 3 está bem aqui, vamos colocar até em azul aqui, ó. Gira em torno mais ou menos aqui de 390. Só para fazer uma média. Então tá mais ou menos aqui, né, ó. Então, ó, só para a gente ter uma noção. Olha lá, pessoal. No Pico da Neblina, gira em torno de 80 graus Celsius. Em Campos do Jordão, tá bem aqui, ó. 1.600, ó. 1,6 mais ou menos, só para tirar uma média. Eu giro aqui em torno de 500 e 490, né? Mais ou menos assim, não. 500 e alguma coisinha aí. Então, pessoal, 500 e alguma coisinha, só para tirar 120, 540, né? Melhor. Tá mais ou menos aqui, ó. Olha lá, pessoal. Peguei esse ponto.
Aqui em 80 seria pico da neblina. E aqui, que seria 90 graus, é onde? Campos do Jordão. Então a gente vê que o menor é sim no pico da neblina. Então é verdadeira C, a minha alternativa correta. Tá legal, pessoal? Vamos fazer o restante das análises. É igual em Campos do Jordão e Natal? Não. A gente vê aqui, não tem. Eu tenho uma diferença de 10 graus Celsius aí, então é falso. Não dependerá da altitude? Depende sim. Porque vai depender, quanto maior a minha altitude, menor a minha pressão, consequentemente, menor será meu ponto de ebulição. A pressão que exerce na superfície do meu líquido vai ser menor, consequentemente eu preciso de menos energia para que converta ele em líquido, gasoso, vapor, seja no caso da água. Tá certo, pessoal? Então, se você gostou desse vídeo, já deixa o like, compartilhe com seus amigos, compartilhe com quem está estudando essa matéria. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho, que todo vídeo novo que eu postar vocês serão notificados. E se tiver alguma dúvida ou queira que eu resolva algum exercício específico, é só colocar aí nos comentários, que assim que visualizar eu já tiro a dúvida de vocês e faço um vídeo de questão. Tá bom, pessoal? Então, aquele abraço. Valeu!